Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Conditional Forms Part 2. Nós já aprendemos sobre os condicionais, lembram? Do Zero Conditional e do First Conditional. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os condicionais, mas hoje nós vamos aprender sobre o Second e o Third Conditional, ok? Então vamos relembrar um pouquinho sobre o que são Conditional Forms. Conditional Forms são formas que expressam dependência entre uma condição e um fato. Tais circunstâncias e fatos podem estar relacionados ao presente, passado, futuro, vai depender muito de qual é a conditional form que você está usando. Exemplo: If I were you, I would pay attention in this class. Se eu fosse você, eu prestaria atenção a essa aula. Então, essa aí é a ideia do nosso condicional, né, das nossas formas condicionais. Uma frase ou uma ação depende de outra. Se eu fosse você, eu prestava atenção nessa aula, ok? Vamos começar falando um pouquinho sobre o Second Conditional, então? O Second Conditional é usado para falar de situações improváveis ou impossíveis no presente ou no futuro. Então, vamos falar aí sobre essas questões impossíveis. Antes da gente ver um exemplo, vamos ver a estrutura. Então, observem também, pessoal, que eu coloquei a estrutura para vocês com cores, para que vocês possam identificar as partes dessa estrutura dentro do exemplo. Então, a nossa estrutura de Second Conditional é o if, lembra do if, que é aquele se, mais o Simple Past, a estrutura do passado simples, mais o would ou o could, que são verbos modais, e por último, vocês vão usar o verbo. Vamos ver dentro do exemplo, então? O exemplo é: If I had more money, I would exercise... Perdão. If I had more time... Eita, que eu tô pensando em dinheiro. Se eu tivesse mais tempo, ok, pessoal? I would exercise more. Eu me exercitaria mais. Então, observem que nesse exemplo, nós temos aí as partes da estrutura lá em cima. Então, o if, que é o nosso se, tá de verdinho lá embaixo no exemplo também. Aí nós temos had, que é o passado simples, no caso o had é o passado do verbo have. Na segunda parte da estrutura nós temos o would e o exercise, que é o nosso verbo exercitar. A gente vai entender melhor um pouco sobre as second conditionals. Vamos falar aí um pouco ainda sobre essa estrutura. Olha, lembram que eu falei para vocês também, quando nós aprendemos sobre o zero e o first conditional, que as frases condicionais é como se nós tivéssemos duas orações em uma. Então, a gente pode dividir elas aí no meio, onde fica a vírgula. Então, tem um exemplo na tela para vocês. If I had more time, se eu tivesse mais tempo, é a nossa primeira frase. Como essa primeira parte da estrutura é a parte que carrega a partícula if, que é o nosso se, nós chamamos ela de condicional. Aqui tem a nossa if clause, que nós chamamos de if clause, a oração com if. E na segunda parte, que é depois a vírgula, nós temos a segunda parte da nossa oração, que é I would exercise more. Eu me exercitaria mais. Essa é a oração resultado, ou seja, é o que está condicionado à primeira parte da frase. Eu só me exercitaria mais se eu tivesse mais tempo. E ela é chamada de main clause. Lembrando também, pessoal, que as nossas conditionals, elas podem também serem usadas na ordem inversa, ou seja, vocês podem usar a oração com if no final e passar a main clause para o início. Exemplo, a nossa frase era If I had more time, I would exercise more. Agora eu posso trocar. I would exercise more if I had more time. Eu me exercitaria mais se eu tivesse mais tempo, ok? Então, isso pode acontecer em qualquer outra condicional. Ainda sobre o second conditional. Para a gente fazer o second conditional, estão lembrados da estrutura? A primeira frase, a primeira parte da oração, a gente usa o if e o simple past, e na segunda parte a gente vai usar o would ou o could, que são os modais. E para a gente poder usar bem, a gente precisa lembrar das regras do nosso simple past. Então, vamos relembrar aí, ó. Para fazer perguntas, nós precisamos do did. Nas respostas positivas, a gente tem que transformar o nosso verbo para o passado, estão lembrados? Então, se esse verbo for regular, a gente acrescenta o ed no final. Por exemplo, like, verbo gostar, liked, gostei, ou gostou, com o desinho no final.
E nas formas negativas, a gente vai usar o verbo auxiliar negativo, didn't like. E o verbo vai sempre voltar para o normal, tá? Lembrando também que nós também temos os verbos irregulares, que são aqueles que mudam completamente a forma de escrever e de se falar. E o verbo to be é um verbo irregular. Então, como é que vai ficar o verbo to be no passado? Toda vez que a gente fala sobre you, we e they, o verbo to be vai ser were. E toda vez que a gente fala I, he, she e it, o verbo to be vai ser was. Porém, pessoal, quando a gente está falando de second conditional, que a gente precisa usar o verbo to be no passado, lembrem-se que quando a gente fala sobre I, eu, vocês não vão usar o was, que seria a nossa conjugação correta. Nas condicionais, é mais comum que vocês usem o were. E a gente vai ver um exemplo aqui agora nesse texto, que vocês vão entender bem esse uso do were quando eu falo sobre I. Então eu tenho aí um exemplo para vocês treinarem a questão das second conditionals. Uma música da Beyoncé que diz If I Were a Boy, que é o tema dessa música, né? E aí o que vocês têm que fazer durante a leitura dessa música? Você consegue identificar no texto onde estão os exemplos de second conditional? Você consegue aí identificar onde que estão esses exemplos? Então, desconsiderando o título, vamos fazer a leitura da letra da música e tentem observar e encontrar nessa música onde está o exemplo de second conditional. Então diz assim, If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they'd think I was sleeping alone. E aí? É bem claro, né? É fácil identificar a estrutura do condicional porque toda a estrutura do condicional tem uma frase que carrega o nosso if, que é o se. Então, se você encontrar o if, você vai encontrar a sua condicional. A resposta, então, está aí destacada para vocês na tela. If I were a boy, I think I could understand. E no finalzinho também tem If I were a boy, I would turn off my phone, ok? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a third conditional, que é também conhecida como a terceira condicional ou condicional 3. Nós usamos a terceira condicional para falar sobre situações impossíveis ou hipotéticas e de situações que poderiam ter acontecido no passado, se tivessem sido feitas de forma diferente. Então vamos entender um pouquinho a estrutura do third conditional, que ela é um pouquinho diferente. Como que vai ser a estrutura do third conditional? Lembrando que a gente separa aí em duas partes, né? Então a nossa primeira oração, que é a oração com o if, que nós chamamos de if clause, vai ser o if mais o past perfect, que é o past perfect, mais o would, o could ou might have e o past participle. Pode ter dado aí uma enrolada na cabeça de vocês, mas a gente vai aprender detalhadamente essas questões gramaticais, tá? Vamos ver um exemplo, então. If I had called her, she would have waited for me. Se eu tivesse ligado para ela, ela teria me esperado. Vocês perceberam que isso não é uma realidade? Eu estou falando sobre alguma coisa no passado e eu estou imaginando resultados diferentes se as minhas ações tivessem sido diferentes. Então é nessa situação que eu vou usar o third conditional. E observem também que no exemplo está destacado a parte de cada estrutura que a gente viu ali, ó. Então nós temos o if, de verdinho, had called, isso representa a nossa estrutura do past perfect, que a gente vai já ver o que é. E na segunda parte da frase, na nossa segunda oração, né, nós temos o would have, que vai significar teria, mas você pode trocar o would have por would, no caso, por could ou por might. E nós temos o verbo waited, que está no past participle, que nós também vamos entender o que significa. Então vamos falar um pouquinho sobre essas estruturas. Do you remember? O que é o past perfect? Bom, o past perfect é uma estrutura que a gente usa o had e o past participle. Isso é o past perfect. É sempre alguma coisa que você tinha gostado, tinha ido, tinha feito, tinha lido, é sempre nesse sentido, tá? E esse past participle do final do past perfect é, na verdade, aquele verbinho na terceira coluna.
a gente sempre fala para vocês sobre as 3 colunas de verbos que nós temos, né, em inglês. Então, nós temos o verbo na forma base, por exemplo, o like ou to like. Nós temos o verbo no passado, liked. E nós temos o verbo no particípio, que é aquela terceira coluna, que no caso do like também é liked. Quais seriam as traduções? Gostar, gostou ou gostei, gostava, gostando, gostava, gostaria. Então vai depender de como você vai usar. Mas esse terceiro verbo, ele vai ficar de uma forma diferente. Observem aí o verbo go. Então nós temos go, went e gone. A primeira forma do verbo está no presente. Go é o verbo ir. O verbo went está no passado, é o verbo foi. E o gone está no particípio, que é ido. Então vai ficar sempre nesse sentido, ok? Ido. Vamos usar na estrutura do past perfect. Had gone. Tinha ido. Entenderam? Então vai ser dessa forma que vocês vão usar lá na third conditional. Vamos ver alguns exemplos para ficar ainda mais claro essa questão do third conditional para vocês. Então tem aí, ó. If I hadn't broken my arm, I would have continued to play tennis. Se eu não tivesse quebrado o braço, teria continuado a jogar tênis. Olhem aí o had broken, tá destacado, né? Ele tá no past participle. Tivesse, não tivesse quebrado. E a segunda parte nós temos com would. E no segundo exemplo tem if you had told me, we could have done something to help. Se você tivesse me dito, olha aí novamente o past participle, o had e o told, que é o particípio naquela terceira coluna. Se você tivesse me dito, nós poderíamos ter feito alguma coisa para te ajudar. Eu aconselho vocês, pessoal, depois a fazerem uma pesquisa mais profunda sobre o que são e outros exemplos sobre o past perfect, ok? E também sobre aquela terceira coluna que é o past participle. Activity time, guys, hora de praticar. Então vamos colocar em ação agora o que a gente entendeu na aula de hoje. Na questão 1 nós temos, observe as imagens e especifique se as frases pertencem a second ou third conditional. Então, para conseguir fazer essa atividade, vocês precisam ter bem em mente toda a estrutura que nós aprendemos agora sobre o second e third conditional. Então, nós temos aí algumas imagens que, claro, se tratam de memes, né? A gente consegue identificar bem isso. E aí eles dizem, na letra A, if I had studied third conditional, I would have passed the exam. E aí, é second ou third? Letra B. If you had attended class, you would have understood the second and third conditional. Letra C. If I had money, I would travel all over the world. E na letra D. If it wasn't for my incredible willpower, I would be exercising right now. E aí, pessoal, observem bem onde está a estrutura, observem bem os aspectos gramaticais, que vocês vão conseguir dizer e diferenciar se é second ou third. Vamos lá? Então, as duas primeiras letras estão na third conditional. Como é que eu sei? Porque a sentença que está com with, eu tenho a presença do past perfect. Sempre que tiver o had e um verbo no particípio, eu sei que é past perfect. Então, nós temos aí, ó, if I had studied, third conditional, I would have passed the exam. Na letra B, if you had attended class, you would have understood. Então, novamente, nós temos aí o past participle na frase com with, e são partes do third conditional. Já nas letras C e D, nós temos aí a presença do second conditional. Como é que a gente sabe? Porque na oração que nós temos com with, tem o passado simples, que é o simple past. E na segunda parte da oração, nós temos uma parte com would ou com could. Então, fica fácil identificar, né? Na questão 2, pessoal, tem uma frase desafio aí para vocês identificarem como essas frases ficariam no third conditional. Então, a frase que está em vermelho diz assim, I wasn't thirsty. I didn't drink the lemonade. Eu não estava com sede, eu não tomei a limonada. Então, nós temos duas frases no passado simples. Como é que essas frases ficariam se eu juntar e fizer uma frase no third conditional? Então, nós temos as opções. If I was thirsty, I would drink the lemonade. Letra B. If I had been thirsty, I would have. Esse would é a contração do would com have, tá, pessoal? Drunk the lemonade. E letra C. If I would have been thirsty,
I drank the lemonade. E aí, baseado na estrutura do third conditional, conseguiram identificar qual dessas está correta? Se você disse a letra B, acertou. Por quê? Porque o third conditional, novamente, tem a presença do past perfect, que está caracterizado aí na frase com o if I had been thirsty, ok? E por último, vou deixar um desafio aí de vocês, para vocês construírem 5 frases no second conditional. Vocês podem até depois reforçar os estudos em casa e construam essas 5 frases para colocar em prática, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para outras aulas e mais informações. See you next class!